Vamos abrir nossas Bíblias, por gentileza, em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Pastor Jeremias, né, já estava preparada a mensagem, leu 2 Crônicas, né, 15 de manhã. Mas, por favor, então, mais uma vez em pé, então, respeito à leitura da palavra de Deus. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Vamos ler juntos, irmãos? Se você tem a tua Bíblia ali, mas vamos acompanhar. 1, 2, 3. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Sua mão no coração assim, Pai, venha abençoar, Jesus, essa leitura, venha abençoar nossas mentes, nossos ouvidos, nosso coração, que sejamos receptivos à tua palavra, Jesus. E agora tenhamos atenção redobrada, que nós tenhamos, ó Deus eterno, o desejo de receber o teu recado, Jesus. Abençoa cada pessoa e todo mal, toda desatenção, incredulidade, uma pressa, uma ansiedade, seja repreendido em nome de Jesus. Venha sobre nós a graça, a sabedoria, e que assim seja. E mais uma vez, amém, Jesus. Pode sentar, muito obrigado. Irmãos, esse texto que nós vamos trazer digamos assim, a explicação, mas só lembrando do batismo nas águas, irmãos. O pastor Jeremias falou que batismo tem um significado de arrependimento, né? Esse é o batismo bíblico. A pessoa primeiro tem que se arrepender, irmãos, para depois tomar a decisão de um batismo. Qualquer outra atitude, perguntemos, é bíblico? Os homens inventaram, os homens fizeram para poder adequar-se aos seus propósitos. O batismo bíblico é quem crer e depois batizar-se. E muito mais, sempre teve bastante água para que a pessoa descesse ou entrasse naquela água, fosse mergulhada na água e saísse para viver uma nova vida. Então, a própria palavra batismo, não tem como tirar esse eco aí. Eco não, sei lá. Irmãos, a pessoa tem que tomar essa decisão, né, para dizer assim, eu quero ser imergida, eu quero ser mergulhada na água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um irmão, não sei se ele está aqui essa noite, nós conversávamos sexta-feira, né, desculpe se ele estiver, né, mas há mais de 30 anos ele frequenta a igreja. Agora já está, acho que, a um passo para tomar essa decisão do batismo nas águas. Amém, Jesus? Então, se você assim deseja, por favor, ainda até o final do culto, passe na secretaria ou venha aqui diante do pastor e diga, eu quero me batizar. E sábado, às 2 horas da tarde, nós vamos ter uma palestra, irmãos, para os candidatos ao batismo. O batismo será o dia 29, no outro sábado. Amém. Enquanto eles arrumam o som, agora ficou baixinho, eu vou gritar bastante. É porque eu penso que não estão me ouvindo, mas grito que... É interessante aqui, Deus vai estar nos dando a graça de nós mudar o som da igreja, irmãos. Amém, Jesus? Será um som revolucionário, da primeira linha. Um som, graças a Deus, não é para a glória do homem. Um som, irmãos, vai ser som ambiente, amém, Jesus? Né? Som mesmo que todo mundo vai ficar impressionado, vai bater palmas, amém? Para a glória de Deus, amém, Jesus?
Irmãos, antes então da palavra, o projeto de vida. O projeto de vida, irmãos. A maioria das pessoas não fazem um projeto de vida. E os que fazem, acho que só fazem, só fazem uma encenação. E diz que 5% é que realmente leva a sério um projeto de vida. Será que há uma estatística que 95% da humanidade não acredita no seu potencial? Coisa incrível isso, né? Que tem algo mais para oferecer, que não pode dar algo mais a essa nossa, a este mundo. E conforma-se, irmãos, do jeito que está. Como é que a música, porque fez sucesso a música lá do homem, deixa a vida me levar. Vai indo, irmãos. E, na verdade, nós podemos mudar este quadro, amém, Jesus? E eu vou dizer para os irmãos que o projeto de vida é um meio de nos despertar para dizer e ver o nosso potencial, irmãos, e o que Deus pode fazer em nossa vida. A Igreja Quadrangular, eu sou pioneiro na Igreja Quadrangular no Rio Grande do Sul, por isso que posso falar, pioneiro, irmãos, em lidar com o projeto de vida. Sempre fiz na minha vida, para a minha família e para a igreja. E tenho certeza que as bênçãos vêm quando você desenha, quando você planeja, quando você vai detalhar o que você quer. Tem que detalhar na mente, tem que detalhar no coração o que nós queremos. E irmos à conquista em nome de Jesus. Levanta a mão e diga, amém, Jesus. Dá para chegar lá, irmãos. Salomão pediu sabedoria. O que Deus deu para ele, irmão Beto? Também a prosperidade. Se fosse do diabo, ele não daria. Para Salomão, vai dar alguma coisa para de Satanás? Então Deus quer dar a sabedoria, a inteligência, para você não cair no laço do passarinheiro, e quer te dar prosperidade, irmãos. Amém, Jesus? Umas pessoas com menor, quem sabe, quantidade, outras maior, mas Deus quer mudar a tua história. Quem aceita isso, levanta a mão e diga, amém, Jesus. Deus quer mudar a sua história. Então, irmãos, faça um propósito, um voto a Deus, e deposite no altar de Deus o teu propósito financeiro, por que não, irmãos? Passa por aí também. Eu peço às irmãs diaconisas que entreguem um envelope, para os que ainda não receberam, pode ser lá nos bancos, e faça um propósito, né? Eu vou investir, agradecido a Deus, e vou investir no ano de 2015. E por que não investir diante de Deus? Quando eu atrás aqui no altar, na mão da pastora, ou na mão dos pastores, você está dizendo, eu entrego no altar de Deus. Então, vai passar por aí. Se você não pegou o seu envelope, assim que você trouxer, eu entrego um pequeno projeto de vida para que você desperte esta área na sua vida. Quem ainda não pegou, fica à vontade, em nome de Jesus. Faça um propósito, um voto ao Senhor, irmãos. O valor de um voto, né, pastora? Olha, o voto é maior, às vezes, que uma oração, irmãos. Fazer um voto diante de Deus é maior do que subir ao monte. É maior, irmãos, do que outras atividades. É maior. Tem hora que tem que ter um voto diante de Deus. E quando o voto é cumprido, Deus sabe a intenção do teu coração. Olha as bênçãos que advirão para a tua vida, em nome de Jesus. Então, quem sabe, faça um voto ao Senhor. Eu vou investir na obra de Deus, vou investir na igreja, vou investir no reino, e com certeza Deus te abençoará. Amém, Jesus. Já lemos o texto da palavra. Eu quero, irmãos, falar rapidamente sobre praticamente o que é o título do encontro de hoje, né? Como eu fico feliz com pessoas que estão levando a sério 12 pedidos no altar
E eu quero ter um ano 2015 de bênçãos e realizações. Amém, Jesus? Então, eu sei que eu falo com pessoas que estão interessadas em assimilar a palavra de Deus. E hoje, o meu ministério na casa de Deus. Pode olhar no teu folheto, está escrito, meu ministério, quer dizer, meu talento, meus dons na casa de Deus. Depositando diante do Senhor a serviço do reino de Deus. E eu quero dizer a todos, está aqui, ó, quando você coloca-se à disposição de Deus, é um nível que você atinge lindíssimo, irmãos e irmãs. Nós, até pelo pastor Edemar, aprendemos que nós devemos querer assumir novos níveis na nossa caminhada cristã. Quando a gente vem para Jesus, aceita Jesus, começamos uma caminhada, depois tomamos uma decisão pelo batismo nas águas, tornamos-nos um membro da igreja. O membro da igreja é um nível espiritual muito importante, mas o membro só da igreja, ele é bastante exigente. Ele mais está buscando do que oferecendo. Mas depois ele passa para outros níveis. Um nível de servo, de discípulo, um nível de filho, que ele tem certeza, irmãos, que como filho ele tem direito às heranças do Pai, aleluia. Outro nível, o nível de amigo de Cristo. Vamos um dia detalhar mais sobre isso aqui. Quer dizer, tem níveis que nós temos que atingir. Nós devemos, como o pastor Jeremias pregava de manhã, quando o Espírito Santo passa a fazer parte da nossa vida, nós entramos em movimento, irmão espiritual. Entramos em movimento espiritual, é obra do Espírito Santo, como foi nesse texto aqui que ele leu de manhã, desde o primeiro capítulo, no primeiro versículo, quando Deus falou a Azarias, ele levantou-se e foi proclamar. Veio o Espírito Santo sobre Azarias e ele levantou-se e começou a proclamar as coisas de Deus. E outras obras interessantes e relevantes que Deus fez em Azarias, porque ele recebeu o Espírito Santo em sua vida. E eu quero dizer, não sei que nível você está na tua caminhada cristã, mas você deve estar à disposição de Deus, irmãos. Querer ser um discípulo de Jesus. Você, não importa o contexto que Deus te colocou, na universidade, na empresa, em casa, na vizinhança, irmãos, aonde você está inserido, meu senhor e minha senhora, você deve querer fazer alguma coisa pelo reino de Deus, irmãos. Deve você ter o interesse de ver a obra de Deus crescendo, irmãos. Erechim tem 101 mil habitantes. Milhares e milhares ainda se dobram aos ídolos. Por não conhecerem a palavra, ou por ainda não ligarem para a palavra. Milhares de pessoas em Erechim servem aos espíritos, irmãos. Servem aos demônios. Buscam ouvir espíritos dirigirem suas vidas, serem seus guias. Será que a verdade do Evangelho não tem que chegar ao arraial dessas casas? E os incrédulos, os ateus, as ateias, aqueles que têm o narizinho empinado porque são doutores, porque estudaram, porque estão bem de vida, bem posicionados, mas quando chegar a mensagem do Evangelho, irmão, vai acontecer algo maravilhoso nessas vidas, porque a maioria que está por aí
estar, irmãos, bem posicionado, dinheiro no bolso, na conta corrente, nas aplicações, irmãos, mas um coração vazio, triste, falido. Então a mensagem do Evangelho vai chegar como uma luva naqueles corações, mas alguém tem que levar. E toda obra que você empreender no reino de Deus, diz a palavra, terá recompensa. Amém, Jesus? É o que nós lemos aqui. Quão bondoso é o Senhor, irmãos, por nos ter chamado a sermos seus colaboradores. Melhor fosse os céus fazer isso aí. Nós podemos pensar, melhor fosse os anjos pregarem e derramarem fogo, aparecerem e desaparecerem, quem sabe alguém ouvia. Não, Deus concedeu aos homens, às mulheres, a responsabilidade nessa terra de serem seus cooperadores, irmãos. O que diz 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 5? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que Deus deu a cada um? E pode prosseguir ver. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Irmãos, então nós somos cooperadores do Senhor, amém? Como foi Paulo, Apolo e tantos outros homens de Deus. Mas eu quero dizer, olhando nos teus olhos, espero que estão ligados à palavra, mas é preciso, meu irmão, minha irmã, não desfalecer, fazer a obra de Deus, servir a Deus, contraria muitos interesses por aí. Começa o interesse da nossa carne, contrariamos interesses grandiosos por aí. Mas, eu digo, mesmo diante das intempéries da vida, não podemos desfalecer. Não podemos, nunca podemos desfalecer. Levanta a mão e diga, nunca podemos desfalecer. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos ler juntos o segundo texto? 1, 2, 3. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Irmãos, tu quer vitória, tu quer a coroa, passa pela cruz também. Passa pela cruz, tem as críticas, aceite Jesus, se batize. Vamos ver um monte de crítica, irmãos. Tem pessoas que têm medo disso e desistem. E uns que depois que já tomaram a decisão, desistem, medo da perseguição, traem. Jesus quer ver, se nós estivéssemos aqui num culto, aqui ó, e de repente, né, estivéssemos sob a égide, por exemplo, do comunismo, ou a égide dos islâmicos. Os islamitas, eles têm toda a liberdade de fazer no Brasil. Vai no país que eles são comandantes lá, irmãos. Lá eles mandam degolar as pessoas, né, irmãos? Aqui no Brasil, eles têm toda a liberdade de fazer a religião deles. Mas nos países deles, eles fazem na ponta da baioneta, na faca, com o fuzil, né? E com a degola, né? Eles são assim. Mas se fosse o Brasil tomado por esse nosso descuidar, eles trabalham, irmãos. Né?
Em Moçambique, por exemplo, era um país colonizado pelos portugueses, um país católico. Foram facilitando o cristianismo. Eles chegaram com o dinheiro, comprando lojas, comprando rede de lojas. Tu quer trabalhar? Então seja muçulmano. Seja muçulmano, vai trabalhar. E daí começaram a tomar conta os muçulmanos. E, irmãos, eles têm o dinheiro, eles comandam o petróleo. Eles vão tomando conta do mundo. Se nós facilitar, um dia estamos aqui no culto, entra essas figuras, irmãos, dizendo: quem nega Jesus sobrevive. Quem não nega Jesus vai morrer, vai para o paredão. Vamos fazer o Fidel Castro lá, que a nossa presidente tanto ama, né? O Fidel Castro. Irmãos, o Fidel Castro tinha o paredão lá, que morria mesmo. Um dia, 6 pastores quadrangular morreram no mesmo dia, irmãos, fuzilados. Irmãos, e será quantos de nós, irmãos, resistiríamos até a morte por amor a Jesus? E quantos negam a sua fé, voltando ao mundo, ao pecado, às libertinagens do mundo? Nega facilmente, irmãos. Por um convite do inimigo, eles retornam e desfalecem e desistem. Se estivesse diante do fuzil, quero ver se você dizia: eu seguirei Jesus. Não desisto, não nego por nada. Olha, não desfalecer, irmãos, significa enfrenta as tribulações, os contratempos, a pressão da carne, os desejos da carne, tudo, e diz: não, eu prossigo para o alvo, amém, Jesus? Em outras palavras, devemos ser daqueles que consagramos completamente nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Ou tu entrega por inteiro, ou nada. Eu dizia esse dia para os jovens, na nossa caminhada, não tem que ficar em cima do muro, irmãos. Isso não existe. Ou tu é 8 ou é 80, ou é sim ou é não. A Bíblia diz que o meio termo procede do inimigo. Quero dizer mais, irmãos. Deus precisa de cada um dos seus filhos em seu serviço. Levanta a mão e diga: amém, Jesus. Levanta bem alto a mão para a vergonha do diabo. Deus precisa de cada um dos seus filhos. Quando falta um, a família não está completa, irmãos. Nós somos chamados todos para o... Nós não somos chamados para todos para o mesmo a espécie de serviço. Mas todos são chamados a ganhar almas. Esta é a nossa missão, irmãos. É a nossa missão. Você pode pegar os 10 mais próximos. Dia 7 eu vou estar entregando para toda a igreja, quem não tem, para renovar. Orar diariamente por 10 pessoas. E dizer: Senhor, eu quero vê-la salvo. Vai orar mesmo, jejuar, orar de madrugada, joelho dobrado, jejum. Pessoas vitoriosas têm que passar por isso aí, ó. Orar de madrugada, reservar 1 ou 2 dias por semana para jejuar. Estou falando de gente que quer vencer, irmãos. Superar obstáculos, conquistar, tem que passar por isso, irmãos. Dedicar de 15 a 20 minutos por dia para orar ao Senhor. Que tem gente que é muito ocupado com seus trabalhos e ora 1 hora por dia, irmãos. Nós temos também os cultos simultâneos, que serão essa semana. As pessoas estão abrindo a porta de suas casas, não se constrangendo de todo mundo saber que você serve a Jesus, que você quer que o teu lar seja um lar de salvação. Nós temos as células para quem quer ser toda semana ou ser cada 15 dias. Tem gente que está abrindo a casa para isso. Você, oh Deus seja louvado por tua vida, você está a serviço do reino. As células, como eu falei, também participar dos encontros dos vencedores, que vamos ter em breve, né, irmãos? Encontro dos vencedores para os novos convertidos. Breve vamos estar lançando esse trabalho aqui na igreja. A escola de discípulos, que hoje tem na terça-feira à noite, mas
pastor Jeremias, a pastora Eli estão promovendo para ter outras oportunidades também, né? Para que outros também participem. Mas sempre que fizermos algo ao Senhor, tem que ser, diga comigo, para o Senhor o melhor. Coloca mais um texto ali, ó, por favor, ali, ó. Jeremias, Charles, 48, versículo 10. Ó, quando fizer para o Senhor, vamos ler juntos, irmãos, que é forte esse texto aqui, ó. 1, 2, 3. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Quer dizer, irmão, então, fazer a obra de Deus, fazer para o Senhor o melhor. Amém, Jesus? Pessoas que pegam a serviço de Deus e fazem pela metade, esquecem, ou fazem de forma, irmãos, fraudulosa ou relaxadamente. Como crentes ou como discípulos, nós não temos razão para negar o nosso serviço ao Senhor. Não temos como negar nossos talentos ao Senhor, irmãos. Não temos como negar nossos dons ao Senhor. Eu não tenho talento, mas Deus dá dons, o Espírito Santo capacita. Eu quero dizer, irmãos, tantas vezes eu ouvi e ouço desculpa, não tenho aptidão para trabalhar para Jesus. Isso que significa que outros façam. Irmãos, desculpem dizer, temos que mudar esta mentalidade. Do menor até o mais velho, do mais incauto, mais simplesinho nas leituras, até o doutor, todos têm aptidão para fazer algo pelo reino de Deus, irmãos. Vamos dizer, então os outros façam. Quem está abrindo suas casas, está fazendo algo pelo reino, tu está colocando algo que é teu e precioso e sagrado, a tua casa, para o serviço do reino, está já a serviço do rei. Tu achou algo para fazer pelo crescimento do reino? Ou você está indo, ou você está instruindo, faça algo pelo reino. Não esqueçamos a exortação do Senhor, Mateus 13, versículo 35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia boa semente é o Filho do homem. Irmãos, nós temos, olha para as tuas mãos, por gentileza. Todos olhem para as mãos. E diga: em minhas mãos estão as sementes. Ou está a boa semente, irmãos. Todos recebem isso aí, ó. A boa semente que é propagar os teus testemunhos. Que tal se você está negando a tua fé, onde você está indo, onde você está colocando os teus pés? Né? Será que lá você pode dizer: olha, eu sou um crente em Jesus aqui, ó. Tem que cuidar isso ali, né, irmãos? Onde tu está sendo, tu está cuidando que o teu testemunho pode ser vigoroso ali. Tu tem nas tuas mãos, indubitavelmente, tu tem em tuas mãos sementes. É uma responsabilidade tu semear. Amém, Jesus?